Boa tarde. Eu tive problemas técnicos e não sei se é, não sei. Quero pedir desculpas porque não consegui entrar na hora certa porque eu não é a primeira vez que eu faço isso, então eu fiquei um pouco perdida e temo que temo que as coisas não estejam funcionando bem. Bem, é, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora e do lugar que a gente esteja vendo isso. É, eu queria agradecer ao convite de participar da História em Quarentena. É uma iniciativa muito bacana que associa essa ideia de história pública, né, que é uma uma iniciativa muito inspiradora. Eu acho que esses tempos de quarentena, por causa da pandemia, tem levado a gente a pensar muitas coisas, né? Muitas questões relacionadas à nossa prática cotidiana, à nossa prática do ensino de história, do estudo de história. E um projeto dessa natureza transnacional que tem essa ideia, né, de problematizar a história, especialmente nessa semana sobre a história moderna e colonial, o que podemos aprender com ela. Queria agradecer muito a Mariana Munhoz pela Menezes Munhoz pelo convite, né? E vou tentar acompanhar por dois caminhos aqui no, as coisas estão muito complexas para mim porque eu não estou conseguindo dar conta de tantas informações. Bom, é, então a Mariana me convidou para se eu tinha alguma ideia de participar dessa iniciativa. Eu, inspirada pela proposta deles, né, de que é pensar a história, o que a gente pode aprender, eu achei que seria uma boa ideia a gente pensar em como que a gente pode aprender com as epidemias do passado, especialmente com a experiência da época moderna, né? Eu queria, antes de começar a falar especificamente disso, queria falar um pouco sobre essa ideia de história pública, né? E também essa ideia de história mestra da vida, né? É, o discurso pós-moderno ele colocou os historiadores numa situação muito delicada, que foi é, trazer uma dúvida tão grande na nossa narrativa de historiadores que às vezes nos coloca numa fronteira de insegurança muito grande, né? E nesse período de fake news, né, de revisionismo da história, de negação de várias coisas, né, inclusive coisas que a gente poderia considerar como absolutamente controladas, dominadas, como por exemplo se a Terra é plana ou não, né? É importante, cada vez mais, eu acho, eu acredito, que os historiadores que estão acostumados a trabalhar na academia, na sala de aula, entendam que os meios, especialmente informáticos, né, que criam uma possibilidade de alcançar uma quantidade muito grande de pessoas, eles podem auxiliar as pessoas a pensarem a sua época, a sua vida
e a sua postura diante das coisas, né? Eu ando muito preocupada com o que tem acontecido com a atitude das pessoas em relação à pandemia atual, né? E eu acho que talvez se as pessoas tivessem um pouco mais de informação sobre como os homens, como os seres humanos enfrentaram as suas experiências de doenças massivas em outras épocas, talvez as pessoas agissem de maneira mais responsável atualmente, né? É, Então, eu acho que eu concordo muito com um texto do meu colega Malerba, que diz que é imperioso a necessidade dos historiadores acadêmicos assumirem que existe uma dimensão pública da sua atividade e que é importante a gente falar para mais do que os nossos alunos, para mais do que os nossos colegas. É fundamental ampliar isso. A gente não tem esse treinamento, né? Como agora mesmo a gente está vendo a dificuldade que eu estou tendo de lidar com todas essas parafernálias digitais, né? Mas apesar de ser um desafio técnico, né? Em termos de reflexão e de conteúdo, a gente pode contribuir. Então, eu acho muito louvável, muito legal esse projeto. Quando eu fiquei sabendo da sua existência, eu fiquei muito entusiasmada, porque eu acho que o projeto de história pública, pensando a história em quarentena e tratando de assuntos que tenham a ver com o interesse geral, acho muito bom, né? Então, depois desse preâmbulo confuso e desconcentrado, porque tudo está pitando aqui perto da minha estação de trabalho, é, eu vou tentar me concentrar, né, no que eu pretendia falar para vocês. Né? A primeira coisa que me veio à mente e de trazer para vocês a reflexão foi que eu li uma notícia no dia 3 de abril de 2020, ou seja, logo no início desse processo que a gente está vivendo atualmente, de isolamento ou de tentativa de isolamento por causa do avanço da pandemia, né? Eu li uma notícia em que a Arquidiocese de Salvador informava que a relíquia de São Francisco Xavier, que contém um fragmento de um osso do santo, seria exposta na Catedral Metropolitana para reforçar as orações dos fiéis pelo fim da pandemia de coronavírus. Né? Isso me interessou, me chamou a atenção por uma questão. Eu estudo a Companhia de Jesus lá no Oriente. O primeiro jesuíta a chegar no Oriente, a chegar à Índia, a chegar à cidade de Goa, que era um domínio português no Oriente, foi Francisco Xavier. E o Francisco Xavier teve uma atuação tão impressionante, né, de conversão de populações hindus. Ele viajou por tantos lugares do Oriente, ele foi a Malaca, ele foi ao Japão, ele tentou entrar na China, que ele se transformou no apóstolo das missões. Né? Ele é uma referência importante dentro da Igreja Católica. E eu fiquei pensando, ora, mas o que São Francisco Xavier está fazendo, uma relíquia de São Francisco Xavier está fazendo em Salvador? Né? E aí fui procurar me informar sobre esse tema e descobri que Salvador viveu, na segunda metade do século XVII, duas ondas de epidemia. Uma primeira em 1663, que foi uma epidemia de varíola, e uma outra, um pouco tempo depois, de 1686, isso, cerca de 20 e poucos anos, de febre amarela. Né?
A cidade, portanto, estava muito traumatizada, muito cansada de mortes e de toda a desorganização que a epidemia causa na cidade, né? E eles então fizeram uma série de consultas, especialmente aos padres da Companhia de Jesus de Salvador, do Colégio de Salvador, e os padres, então, que tinham recebido uma relíquia do santo de São Francisco Xavier, que tinha sido recentemente canonizado, sugeriram que se fizesse uma procissão. Essa procissão foi feita no dia 1º de maio. Os fiéis saíram em procissão com a relíquia pela cidade e depois dessa iniciativa houve um retrocesso da doença e por conta disso os fiéis fizeram uma espécie de pressão da municipalidade de Salvador para que o padroeiro da cidade fosse indicado, o São Francisco Xavier fosse indicado o padroeiro da cidade, né? Então, essa história, quem quiser se aprofundar, tem um historiador, o Rocha Pita, e também o Pedro Calmon, são dois historiadores que explicam um pouco mais sobre isso, né? O que eu quero destacar com essa história, com esse exemplo, né, é que no mundo globalizado, como a gente vive hoje, a gente tem que entender as origens de todos esses contatos, né? Você tem esse contato fantástico do Francisco Xavier, num pedacinho de São Francisco Xavier, sair lá de Goa. Aliás, uma coisa importante que é de se saber é que o braço em que São Francisco Xavier fazia as conversões, né, os batismos lá na Índia, uma parte do osso do braço foi retirada e vários fragmentos foram divididos em vários relicários que se espalharam por vários lugares e inclusive foram parar em Salvador, né? É no mundo globalizado que é capaz de conectar todas essas coisas, Francisco Xavier na Índia com Salvador, né? É também um mundo que começa a viver essa experiência em larga escala de várias doenças se espalhando. É claro que a epidemia, o desenvolvimento de doenças que atingem grandes quantidades de pessoas não é um evento apenas da época moderna, né? A gente tem na Idade Média, e é importantíssima, a peste negra no século XIV. O Império Romano sofreu com várias pestes e várias outras civilizações sofreram com a peste, né? Mesmo a China, que é considerada hoje atualmente, né, o presidente Trump gosta de falar que o vírus veio da China, mas a China, por exemplo, sofreu com a peste negra vinda do Ocidente, né? Então, não existe um lugar da face da Terra que é responsável pela emissão do mal e da doença, né? A doença circula. Ela circula porque cada vez mais os homens circulam mais. E ao circularem, os homens trocam, né, mercadorias, cultura, mas também micro-organismos, né? Também bacilos, também germes de todas as da natureza, vírus agora, né? Então essa ideia de um mundo que tá acelerando esse processo de contatos é uma ideia que vários historiadores vêm tratando ao longo dos últimos anos, né? Tem um historiador muito famoso, Jacques Legoff, que organiza o livro As Doenças Têm História, o título do livro é esse. É, ele chama vários colegas para darem as suas contribuições, e um deles, o Robert Delors, ele fala justamente de como
a, a circulação de embarcações, de comerciantes, cada vez mais intensa a partir do século XIII, no século XIV, vai ser também um elemento de alimentação dessa grande epidemia conhecida como peste negra, né? Uma coisa também muito importante que esse historiador ressalta é que existia uma marca muito grande, que é uma coisa muito importante da gente notar nesses dias de pandemia, que é a convivência com medo, né? O empobrecimento dos estados, né? A concentração de fortunas, as migrações de pessoas assustadas, pessoas que vão da cidade para o campo, do campo para a cidade, né? Fugindo das fontes da doença. As práticas, as reações em relação à doença. Algumas pessoas se retraem, se fecham, procuram um caminho espiritual para sair dessa situação. Outras pessoas percebem que a vida está em perigo e que o mundo vai acabar, então vivamos a vida louca, né? E exageram na experiência dessa falta de responsabilidade com o outro, né? Então é interessante a gente resgatar, recuperar essa ideia de uma sociedade humana que está se desenvolvendo, né, a partir de uma série de elementos, mas que diante de uma doença ela entra em colapso, né? Cria-se muitas dificuldades por conta disso. Um outro caminho que a gente pode pensar em termos de experiência do passado na época moderna é justamente essa questão. Mais uma vez voltamos para a questão da peste negra, né? Ela, apesar de ser um fenômeno medieval, a peste negra é uma doença que vocês sabem, a peste bubônica, né? É considerada a peste bubônica, é uma peste que ela se repete, ela eclode em vários momentos de toda a época moderna, séculos XVI, XVII, XVIII, num período, em algumas regiões da Europa, em períodos de 20, 25 anos, havia sempre aflorava uma nova onda, um novo surto da doença, né? Então isso é uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração quando pensar no combate ao coronavírus. Por mais que nossa ciência, que a nossa capacidade de reação a essa ameaça tenha aumentado em relação ao passado, em relação à época moderna ou à época medieval, com certeza a gente vai ter que considerar a possibilidade forte de que esse evento mais dramático do ano de 2020 pode vir a se tornar um grande problema em vários outros momentos e em vários outros lugares pequenos, né? Então esse é um tipo de reflexão que a gente pode rapidamente perceber quando a gente estuda história e estuda a possibilidade, né, das doenças se expandirem. Por último, eu queria falar de dois estudiosos muito interessantes, que infelizmente não tem tradução ainda para o português, Susan Scott e Christoph Duncan, lá da Inglaterra, do Reino Unido. Eles escreveram um livro, eu vou traduzir livremente, é O Retorno da Peste Negra. O subtítulo é muito divertido porque diz assim: o maior serial killer da história da humanidade, do mundo, né?
E nesse livro, que eles se baseiam num outro livro que eles escreveram, esse livro é de 2004, ou seja, logo depois daquela primeira, daquela primeira epidemia de SARS, né, de 2003. Eles tinham publicado um livro por volta de 2002, no qual eles tinham feito um estudo sobre as doenças, né, dizendo que a história tinha a doença tinha história, desculpe, e é um calhamaço muito científico, né? Muito preocupado em demonstrar todas essas ondas de epidemias que a época moderna experimentou, inclusive a partir da epidemia de peste, da peste negra do século XIV, que vai viver endemicamente na Europa, como já disse. E eles, então, em 2004, publicam esse outro livro, que tem uma pegada mais popular, digamos assim, uma ideia mais de chegar próximo ao público, né? Talvez não uma história pública necessariamente, mas uma ideia de atender uma demanda de interesse geral, né? E esse livro é muito interessante porque o Duncan, que é um zoólogo, ele não é historiador, ele gostava de dizer, ele já faleceu, ele gostava de dizer que era um historiador zoólogo ou um zoólogo historiador. E a Susan Scott, que é ligada à história demográfica, inclusive, né? Eles estão fazendo uma reflexão sobre a peste negra, eles fazem uma série de contestações em relação ao que normalmente os historiadores definem como peste negra, né? Eles discordam da origem, que em geral a gente diz que vem do Oriente, eles discordam até mesmo do que é a doença. Né? Eles não concordam que seja a peste bubônica, eles acham que é uma doença de caráter viral e não bacteriana. Né? Mas a grande ideia do livro, que é uma ideia que eu queria resgatar aqui para a nossa conversa de hoje, que é a seguinte: para eles, essa doença, lá no século XIV, ela se espalhou muito rapidamente, né? Especialmente justamente porque era uma sociedade cujas conexões estavam aumentando, ou seja, era um mundo em que as atividades comerciais estavam é, se incrementando, se desenvolvendo, e que esses contatos é que seriam responsáveis pela disseminação da doença. Além disso, também o impacto do próprio crescimento dos homens, destruindo a floresta, destruindo matas e desequilibrando os habitats de animais que são portadores e transmissores dessas doenças, né? Segundo eles, isso tudo conjugado explica por que você cada vez mais tem essas ondas de doença no mundo. Né? E eles faziam uma projeção muito assustadora no final do livro. A projeção era justamente dizer o seguinte, que o grande temor deles era justamente uma doença que pudesse se espalhar muito rapidamente pela face da Terra, especialmente por causa da facilidade dos contatos que cada vez mais a humanidade tinha desenvolvido. O avião, por exemplo, é um meio muito importante dessa disseminação. Então, com isso, lá em 2004, esses dois autores eles estavam simplesmente alertando a gente, mandando a gente prestar atenção que havia um perigo muito forte de um impacto de uma epidemia ou de uma pandemia que fizesse tudo aquilo que os historiadores já percebem há muito tempo que uma epidemia faz. Ou seja, alimenta o medo, empobrece os estados, acelera as concentrações de fortuna, desorganiza as migrações, né? Quebra as estruturas sociais e familiares, abalam o moral e a moral das pessoas de uma maneira geral. Ou seja, é,
talvez se a gente prestasse mais atenção na história, né, a gente tivesse estado mais preparado para lidar com o que aconteceu ou com o que está acontecendo com a gente. Mas ainda dá tempo da gente aprender com a história e fazer com que a gente aprenda os caminhos para soluções, né? Então, eu acho que o meu tempo já deve estar bem próximo de acabar e tem que ter um tempinho de perguntas. Eu vou encerrar por aqui, mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu vou tentar saber descobrir como é que eu leio as perguntas, porque eu não sei se eu serei capaz de saber isso. Ah, meu Deus, estou aqui vendo. Deixa eu ver se eu vejo alguma pergunta aqui que alguém tenha feito. Ah, não consigo ler as perguntas. Ah, acho que não tenho nenhuma, pelo menos até agora. Mas eu estou um pouco atrapalhada com essa situação toda. Estou quase querendo pedir socorro para Mariana. Um terror isso. É muito estranho. Bem, eu vou então continuar falando porque eu não sei se há possibilidade de eu entender o que está acontecendo em termos de perguntas. Espera aí, que eu acho que eu estou recebendo alguma coisa aqui. Muito confuso isso. Receba todas as notificações. Ontem eu vi a apresentação do Sebastião. O Sebastião estava muito mais à vontade, né? Mas o Sebastião, ele é bem mais jovem que eu. A idade está pesando para para esse tipo de atividade. Bom, mas só para continuar a falar, né? É importante a gente entender que é, essa iniciativa do História em Quarentena, ela é muito rica, né? Porque ela faz com que a gente saia de um lugar de conforto, né? Que é a sala de aula, que são os nossos alunos, e que a gente tente procurar maneiras interessantes de falar com as pessoas. Eu gostaria de ter feito algo mais profissional, com imagens, para que vocês pudessem ver coisas, e eu falar mais, mostrar os livros que eu usei aqui para até despertar o interesse das pessoas em fazer as leituras, mas infelizmente eu senti uma certa dificuldade de lidar com essa novidade para mim de transmissão ao vivo pelo Facebook. Eu nunca tinha feito isso, é a primeira vez, portanto não estou nada à vontade, completamente com, completamente desconfortável com isso, né? E então eu tenho uma mensagem aqui da Mariana, deixa eu ouvir o que ela quer dizer. Não ouço nada. Ah, claro, eu tô aqui. Vou-te mandar por acá. Mas Sebastião, ele é bem mais jovem. Bom, mas pelo menos parece que ela estava me ouvindo mesmo. Eu acho que ela vai me mandar as perguntas por aqui, porque ela já percebeu que eu não consigo ler. Portanto, não estou nada, meu Deus do céu, nada à vontade. Ah, as perguntas estão aqui. Obrigada, Mariana, muito obrigada. É. Então, deixa-me ver. A, a, a Sandra Mara,
Eu acho que é uma pergunta muito interessante. Ah, desculpa, eu li e não li para vocês. Oh, meu Deus, como eu estou atrapalhada com isso. A Sandra Mara me faz uma pergunta interessante. Ela pergunta como é que eu. Que tipo de cuidados a gente tem que tomar quando a gente faz esse tipo de comparação, né? Que tipo de cuidado a gente tem que tomar quando fala para os alunos em sala de aula, os alunos de ensino médio, de ensino básico, né? Para não cair no anacronismo, né? E nesse sentido eu vou juntar com a pergunta do Adilson Bonfoli, e que ele tá falando assim, então a história se repete mesmo, né? Não é isso que eu quero que as pessoas pensem. Eu não quero que as pessoas pensem que esse exercício que eu estou fazendo hoje é um exercício de anacronismo, ou seja, o que é ser anacrônico? É você colocar categorias atuais para entender o passado, né? E nem quero que as pessoas pensem que estudar as epidemias do passado sirvam para demonstrar que a história sempre se repete. Eu acho que o que a gente pode aprender com a história pública é pensar justamente o contrário, né? É pensar por que algumas coisas se repetem na história, né? Então, por que algumas doenças acontecem com frequência na história da humanidade? Se você for procurar os gatilhos, né, o que dispara esse processo, você percebe algumas semelhanças, né? Isso não quer dizer que a história esteja se repetindo, mas que toda vez que o homem interfere de uma maneira muito agressiva num determinado meio da natureza, existe uma possibilidade de o desenvolvimento de muitas doenças. Então, não é à toa que saiu uma notícia há coisa de uma semana atrás no jornal dizendo assim: a devastação da Amazônia provavelmente vai alimentar o surgimento de alguma doença muito estranha no Brasil, né? Por quê? Justamente por isso, porque a experiência histórica nos indica, nos ensina, nos demonstra que os seres humanos, quando eles agridem violentamente a natureza e criam um desequilíbrio muito grande, muitas vezes essa destruição, que aparentemente é da natureza, é dos animais, é do outro, é também dele, ser humano, né? Também se reverbera para ele mesmo. Então, nesse sentido, colocar essa questão não é uma questão anacrônica, né? Ela é sempre uma questão importante. É claro que a gente pode pensar que a história não é a mestra da vida, né? Você não precisa aprender com a história no sentido clássico do termo. Mas, com certeza, se as pessoas tivessem maior cuidado com o conhecimento da experiência histórica, elas poderiam pensar coisas, agir de maneira muito mais responsável na atualidade e pensar especialmente no futuro também, né? Então, com certeza, você não vai ser anacrônico na sala de aula se você levar essa questão com essa perspectiva, com essa preocupação de mostrar que esquemas lógicos, né, das ações humanas resultam em problemas razoavelmente semelhantes e causam uma destruição razoavelmente semelhante. Então, isso não quer dizer absolutamente que a história se repete, mas quer dizer com certeza que a gente pode aprender alguma coisa com a história, né? Aqui também temos uma outra pergunta. Se eu podia falar um pouco do Bruno Silva, se eu podia falar um pouco sobre as doenças no processo de conquista da América, ou seja, dessas doenças que circulam. Muito obrigada, Bruno. Uma ótima pergunta,
porque é importante a gente pensar. Normalmente a gente pensa de uma maneira muito eurocêntrica, ou seja, a gente sempre pensa, a doença vem do Oriente, da China, a doença vem da África, a doença vem da América. Então parece sempre que da Europa nunca sai doença alguma, né? Não é verdade. Você tem várias formas de doença que se espalharam. O sarampo, por exemplo, foi uma doença que chegou aqui na América e foi extremamente destrutiva das populações indígenas, né? O sarampo, a própria varíola que a gente falou no início da nossa apresentação, para contar a história de Salvador, né? E uma série de outras doenças que causaram uma mortalidade absurda, não apenas aqui no Brasil, mas também em toda a América. Então, o processo de conquista, Bruno, você tem toda a razão. Uma das marcas do processo de conquista é justamente esse impacto que as doenças causaram em várias populações locais, né? Eu não estou dizendo com isso que isso tenha sido uma ação deliberada dos conquistadores. Mas é inegável que foi um efeito deletério, né, destruidor de muitas culturas e de muitas comunidades. Que é também um elemento que a gente tem que levar em conta atualmente. Então, quando se diz que nós, brasileiros, estamos praticando um genocídio com as populações indígenas da Amazônia, da região amazônica, com certeza é uma ação destruidora que a gente está tendo. Ao impedir é, ações profiláticas, né, da doença, isolamentos mais efetivos e coisas do gênero na região norte, a gente está, com certeza, exercendo um papel destruidor dessas culturas. Então, mais uma vez, não é a história se repetindo, porque são outras condições completamente diferentes, mas, mais uma vez, é a ação dos homens, né, sendo responsáveis pela destruição de outras culturas, de outras sociedades. Né? Deixa eu ver mais. Tem mais perguntas. Mas muito obrigada, Bruno, pela pergunta. É... Eu acho que então. Deixa eu ver. Ainda bem que eu estava com tudo ligado aqui para para poder ler as perguntas, porque aqui no computador eu não consigo ler. Eu recebi alguns elogios, eu agradeço. Sandra, obrigada. Bruno, muito obrigada. Adilson, eu espero que você tenha entendido a minha questão, né? Ela, ela é um toque muito importante. Não pense jamais que a história se repete. Não tem como isso acontecer. Então é importante, com certeza, você pensar na riqueza da experiência histórica. Né? Bem, eu quero pedir desculpas para a Mariana por toda a dor de cabeça que eu dei a ela da dificuldade técnica da transmissão, de ter começado atrasada, né? Mas também não quero estourar o tempo que a organização faz dessa agora dessa experiência, né? Espero que tenha sido útil para vocês, né? Uma última coisa só para não deixar nenhuma dúvida. Esses assuntos que a gente tratou aqui não são da minha especialidade de pesquisa, né? Eu optei justamente por falar de uma coisa que justamente bem distante do que eu costumo pesquisar, mas
tentando atender ao convite, por um lado, né? E tentando atender duas angústias. A minha angústia pessoal de ver os seres humanos mais uma vez vivendo uma experiência tão dramática quanto a de uma epidemia, mas também a angústia, a necessidade de afirmar que as sociedades humanas sofreram muito e muitas vezes com a pandemia, mas de alguma forma, pandemias, epidemias, doenças massivas, etc. Mas de alguma forma a humanidade conseguiu superar, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente deve obrigatoriamente falar para o público, né? Por mais dificuldade que a gente tenha, eu acredito que nós vamos superar mais uma vez essas dificuldades. É claro que a gente vai ter perdas, né? Mas acho que a gente vai encontrar soluções, né? A vacina vai ser importante e outras formas. Talvez a coisa mais importante que pudesse sair dessa experiência é justamente um aprendizado de tolerância, de respeito, né? Tolerância com o outro, respeito pela natureza, respeito pela vida. Eu acho que são coisas que são essenciais de serem marcadas nesse momento da quarentena, tá? Muito obrigada. Desculpem o mau jeito e parabéns, pessoal da História em Quarentena. É uma grande iniciativa, tá bem? Eu não faço a mínima ideia como é que se desliga isso. Portanto, eu acho que eu vou desligar.